Por que a torcida do Flamengo é grande? Realmente a Globo é a nossa mamãe? O Flamengo jogou em Minas Gerais, o Flamengo jogou em vários estados do Brasil. A popularidade do Flamengo já era muito grande antes do surgimento da Rádio Nacional. Por que o Flamengo tem uma torcida grande? Porque o Flamengo é um clube que vem de uma classe média remediada e aos poucos vai acabar assumindo uma popularidade porque muito grande. Salve, salve nação, saudações rubro-negras nação. Vamos acompanhar aqui o jornalista Roberto Assaf, ele que é o convidado lá do canal BarbaCast. Ele vai trazer pra gente aí a sua experiência que ele viveu como jornalista e ele vai comentar o porquê que o Flamengo é gigante, o porquê que o Flamengo tem essa torcida gigante que mete inveja em vários adversários, né? De certa forma ele joga pra baixo esse mimimi, essa conversa que o Flamengo é ajudado, que foi ajudado pela Globo. Vamos acompanhar no vídeo aí, nação, acompanha até o final. E deixa o seu comentário, link abaixo na descrição aí do canal BarbaCast como crédito. Antes do vídeo, nação, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos, tamo junto, vamos ao vídeo, hein? Por exemplo, existe uma teoria de que a torcida do Flamengo só é grande por causa da Rede Globo, por causa da Rádio Globo. Tá, essa é outra história. Então, se você puder falar, eu gostaria. Por que a torcida do Flamengo é grande? Realmente a Globo é a nossa mamãe? Cara, essa aí já é outra história. Vamos lá. Como eu disse a você, o Flamengo fez uma partida, fez 6 partidas em Belém do Pará, em 1916. Quando a Rádio Nacional, a teoria é essa, é de que o Flamengo, os clubes cariocas ganharam muita torcida, não vou só falar do Flamengo. Todos os clubes cariocas, e vou me situar em Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, para ir muito além, ganharam muita torcida fora do Brasil, o Vasco principalmente, todos eles ganharam muita torcida fora do Rio de Janeiro, por causa da Rádio Nacional. A Rádio Nacional foi fundada em 1936 como uma emissora particular. Ela foi encampada pelo governo Vargas em 1940. E é claro, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. E é claro que a Rádio Nacional, com o poder de alcance que ela tinha, ela foi encampada pelo governo para fazer a propaganda. A ditadura Vargas queria expandir as suas realizações pelo Brasil afora. E o rádio era um veículo espetacular para isso. Então a Rádio Nacional foi encampada em 1940 e foi criada em 1936. Em 1936, quando a Rádio Nacional foi fundada, o Flamengo já tinha ido para fora do Rio de Janeiro pelo menos umas 15 ou 20 vezes. O Flamengo tinha jogado em São Paulo, no Pará, em Pernambuco. O Flamengo fez uma excursão a Pernambuco em 1925, jogou várias partidas contra o Sport, Náutico, Santa Cruz. Tá? O Flamengo jogou no Espírito Santo, o Flamengo jogou em Minas Gerais, o Flamengo jogou em vários estados do Brasil. A popularidade do Flamengo já era muito grande antes do surgimento da Rádio Nacional. A partir do momento em que a Rádio Nacional surge como capital do Brasil, ela passa, evidentemente, a transmitir os jogos para o Brasil inteiro, evidentemente, e é claro que, a partir do momento em que as transmissões dos jogos dos times cariocas, principalmente do Flamengo, que tinha, essa já é uma outra história, um apelo talvez maior que o dos outros, ele passa a ser muito mais popular. Isso é óbvio. A rádio ajudou, mas há aí esse episódio de todas as viagens que o clube fez antes da fundação da Rádio Nacional. Isso é um fato. E o Flamengo já era grande antes da Globo nascer, inclusive. Né? Muita coisa. Isso aí nem se fala. Essa história de TV Globo, isso é um absurdo. Inclusive, o que acontece? E ele não ficou popular só porque ele viajou antes e por causa da Rádio Nacional. Porque ele ganhou. O Flamengo era um clube vencedor. O Flamengo, ele nasce como um clube vencedor. As pessoas... quando o futebol surgiu no Brasil, oficialmente, em 1894, com a chegada da volta de Charles Miller da Inglaterra, essa é a história que os paulistas contam como oficial, tá? Que o futebol no Brasil começa oficialmente em 1894, quando Charles Miller chega da Inglaterra com material para a prática do jogo, do futebol. Mas eu defendo a tese de que o futebol surgiu antes, em Bangu, quando a fábrica de tecidos foi criada em 1891. Eu conheço bem essa história porque eu já escrevi um livro sobre o bairro de Bangu para a prefeitura. Então eu conheço Bangu legal, inclusive a fábrica.
que não existe mais, hoje é um belo shopping, belíssimo, aliás. Então, eu estava falando sobre a história da Globo ter ajudado o Flamengo a TV Globo é de 65, cara. A TV Globo vai passar a transmitir os jogos do Flamengo, 1980, cara, 1990. Isso é um absurdo. Claro que não. Os clubes grandes, eles ganham popularidade porque eles vencem. Porque eles são campeões. Eu vou te dar um exemplo fora de Flamengo. Anos 90, não havia TV a cabo. A TV a cabo começa muito timidamente nos anos 90. Né? Eu me lembro daquele canal MTV que começa a ter as primeiras transmissões ali, 90, 91. Que já era algo assim muito diferente do que se fazia até então. Tá? Depois a TV a cabo vem e se transforma no que ela é hoje. Nos anos 90, Luciano do Vale, o grande jornalista, ele começa a fazer a transmissão de praticamente todos os jogos dos grandes clubes paulistas. Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians. E o São Paulo e o Palmeiras são os grandes vencedores dos anos 90 no Brasil. Eles são os grandes vencedores. O São Paulo foi bicampeão mundial em 93. Os clubes, esses dois clubes paulistas particularmente, eles tiveram muitas conquistas ao longo dos anos 90. Quem transmitia esses jogos? Luciano do Vale, através da TV Bandeirantes, que era um canal paulista. As torcidas do São Paulo, é onde eu quero chegar, as torcidas do São Paulo e do Palmeiras, elas cresceram extraordinariamente nos anos 90 por causa disso. A partir do momento em que seus jogos são transmitidos com frequência para todo o Brasil. Mas tem um detalhe, o Palmeiras e o São Paulo ganhavam. Porque se você não ganha, ninguém vai torcer para time que não ganha, para clube que não tem importância nesse sentido. Aí a gente vai começar a falar que não é só o futebol, que há várias outras circunstâncias em torno do futebol, tá? Origem, por que o Flamengo tem uma torcida grande, porque o Flamengo é um clube que vem de uma classe média remediada e aos poucos vai acabar assumindo uma popularidade muito grande, porque além de ter sido um grande campeão das regatas, ele vai assambarcar uma população mais pobre do Rio de Janeiro por causa do futebol. Enfim, a gente vai começar a criar uma porção de histórias que são verdadeiras, contar uma porção de histórias que são verdadeiras em função do que ocorreu em torno do futebol da própria história, tá? Então é claro que o Palmeiras e o São Paulo viraram vencedores e ganharam uma torcida muito grande por causa disso, porque eram transmitidos pela televisão. A TV Globo não faz uma transmissão do Flamengo. Ela faz a transmissão de todos os jogos. Eu não sou defensor de TV Globo. Não estou aqui defendendo TV Globo. Mas eu trabalhei no Sport TV há 10 anos. Eu sei como é que isso é feito. Essa semana, por exemplo, a televisão deu uma atenção... Aliás, esse exemplo é ótimo. A televisão, essa semana, ela deu uma atenção formidável à reestreia do Neymar no Santos. Todas as emissoras de televisão, cariocas, paulistas, mineiras, gaúchas, pernambucanas, amazonenses, todas elas deram uma cobertura muito grande à reestreia do Neymar. O jogo em que o Neymar reestreou, ele entrou no segundo tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, esse jogo foi transmitido no Brasil inteiro. Todo mundo viu. Todo mundo prestou atenção, todo mundo falou sobre isso. Porque essa emissora, ela protege os Santos. Claro que não. Sim. A televisão, ela joga com audiência, o jornal joga com audiência, a mídia joga com audiência. O que tiver mais importante na hora, ela coloca na frente. Sim, é verdade. O Laurenti até falou aqui, o Flamengo é popular por um conjunto de fatores. Éramos vencedores na capital da unidade federativa, por isso mais transmitida, a cidade mais visitada e os maiores craques nos anos 30 já. Também teve isso, né? Por isso também ganhava tudo, né? Tá aí, nação, o grande Roberto Assaf dando uma aula aí, né, de história, um cara com uma certa experiência na área do jornalismo aí, e explicando, falando a história, né, para aqueles que não conhecem assuntos dos anos antigos, né, como eu, como você que está assistindo aí. Nação, engraçado é os antes, né, que ficam com esse blá blá blá, com esse mimimi aí, dizendo que
que o Flamengo ele é o filhinho da Rede Globo, né? Que o Flamengo é o que é porque da Rede Globo. Isso é pura mentira, pura conversa. Vocês assistiram aí no vídeo o próprio Roberto Assaf falando que a Rede Globo veio a transmitir os jogos do Flamengo nos anos 80, né? E ela é do ano 65, se eu não me engano. Outra coisa, eu tenho um vídeo aqui no canal, o Mauro César explicando muito bem, se eu não me engano, na participação dele lá com o pessoal da S1 Live, Mauro César falando que antes da Globo transmitir os jogos do Flamengo, no caso, o Flamengo já tinha recorde de bilheteria no Maracanã. O recorde de bilheterias no futebol brasileiro é do Flamengo e foi muito antes da Rede Globo transmitir os jogos do Flamengo. Como é que o Flamengo é filho da Rede Globo, como alguns babacas falam pelo aí, né, nação? Acho que é mais inveja do que outra coisa. O Flamengo é grande, é gigante por natureza. O Flamengo... Os antes nunca vão entender, na verdade, essa grandeza do Flamengo, então vão ficar com essa inveja entalada aí por muito tempo. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.